Romanos capítulo 13, verso 1, Paulo diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Olha, a autoridade, o governo, a autoridade é instrumento de Deus de punição para realmente reprimir e punir aquele que faz o mal. É o que diz a Escritura. Ele continua no verso 5. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Até aí, olha para cá, por favor. Aqui o que Paulo está dizendo, a aplicação direta e prática em relação a governos civis. Executivo, presidente, governador, prefeito de cidade. Esta é a aplicação correta, esta é a função a qual Paulo escreveu. É claro que o princípio nós podemos usar para toda e qualquer autoridade também, seja o marido dentro de casa, o pai de família e o pastor na igreja, que é onde eu vou aplicar mais em relação aqui. Mas o princípio direto Paulo escreveu em relação aos governos, né, civis. Esse foi o grande objetivo. Você sabe, o governo civil, nós temos vários modelos, né? Por exemplo, monarquia, aristocracia, democracia. E na igreja também há alguns tipos de governo, como episcopal, como o presbiteriano e como congregacional. Seriam basicamente aí os 3 tipos de governo. E episcopal é onde o pastor é basicamente o papa, só ele manda, ninguém mais dá pitaco de nada. Congregacional é aquele onde toda a congregação manda, é como se fosse a democracia, governo do povo. E o presbiteriano é como se fosse a aristocracia. A aristocracia é o governo de alguns, né, não todos, os representantes do povo em si. E nós acreditamos que sim, há um modelo mais bíblico, mais correto, mas ainda assim, cremos que em se tratando de governo de igreja, nós conseguimos conviver normalmente com pessoas que pensam diferentes de nós. Nós seguimos o modelo presbiteriano, onde o pastor não decide tudo sozinho e tudo que faz também não chama a congregação para decidir, o que são as igrejas congregacionais. Porque nós entendemos que dessa forma é mais difícil a igreja andar. Porque você imagina, vamos pintar a parede da igreja. Aí precisamos convocar uma assembleia para decidir que cor será a parede. Daí está lá, o Leandro gosta de amarelo, o Edivaldo gosta de azul, a Dina gosta de preto, e que cor que pinta? Daí você imagina, votação. Então nós acreditamos que o governo presbiteriano, que é onde alguns, né, governam, é o jeito mais fácil, até mesmo por conta do livro de Atos. Lembra Atos? Tinha o presbitério, encabeçado por Pedro, e então eles tomavam as decisões, e aquelas decisões eram espalhadas para todas as igrejas do Senhor. Nós, na Igreja Resgatária, assim funcionamos. Nós temos os presbitérios locais, cada igreja tem o seu presbitério, onde somos independentes uma da outra, e cada uma decide aquilo que faz por si só, não o pastor sozinho, não todo mundo, mas sim o presbitério. Não queremos que o episcopal é o mais correto, porque, meu irmão, a possibilidade de um só errar é muito grande. Como que é? Agora, quando há mais pessoas para tomarem uma decisão, ainda que todos possam errar, a possibilidade é bem menor. Então, por isso nós acreditamos nessa forma. Mas, independente disso, como eu disse, né? A monarquia no governo civil é o governo de um rei, a aristocracia de alguns, a democracia de todos. Mas se tem uma coisa que é abominável diante do Senhor é anarquia. O que é anarquia? É quando não há governo nenhum. Deus, ele repudia isso no mundo, e é óbvio, dentro da sua igreja também. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe o primeiro ali, por favor, Samuel.
Espero que tenha sido bem didático para os irmãos entenderem no começo. Primeiro, anarquia é pecado. Você vai ver Deus condenando veementemente a anarquia em toda a Escritura, onde não há governo nenhum. Tanto é que a Escritura diz assim, olha, houve uma época em que não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. A consequência, destruição. Porque se não tem alguém que balize, alguém que diga, vamos para a direita ou vamos para a esquerda, a tendência é sempre virar bagunça. E é claro, eu não estou dizendo que toda autoridade é aprovada por Deus. Se assim o dissesse, teríamos que falar que Hitler era alguém aprovado por Deus. Nem todo homem que está em posição de autoridade, ele é aprovado por Deus. Mas toda posição de autoridade, toda função de autoridade, é o que Paulo diz aqui. Toda autoridade provém de Deus. Então, a função dele em si, como eu falei, o pastor na igreja, o presidente, dirigindo o executivo federal, governadores, prefeitos, essas funções são de Deus. Não estou dizendo que, às vezes, um louco que esteja governando o nosso estado, o nosso país ou a nossa cidade, que todos eles são. Mas a função, toda ela é. E na esfera familiar, é de suma importância que eu e você venhamos a entender que há sim autoridades. O filho ele não pode falar de igual para igual com o pai. E isso por amor a ele. Não é porque fere o nosso ego. É porque a Escritura também ela coloca essa hierarquia no lar. A Escritura diz que o homem é o cabeça do lar. A mulher submissa, não no sentido de ser capacha, mas no sentido de estar sob a mesma missão. E os filhos vêm depois. Então, existe sim esta ordem. Eu falei para os irmãos, né? Eu vi esse tempo atrás uma moça com uma tatuagem escrito amor só de mãe. Amor só de mãe por quê? Porque os homens de hoje em dia têm sido um tanto quanto frouxos. E não têm amado a esposa do jeito que deveria amar. E então, essa questão da autoridade do marido tem se perdido. E a esposa não tem a referência como homem de Deus em casa. Então, ela pensa, não, porque a minha mãe é que me amava. Mas dentro do lar, sim, há essa esfera, aí, seja na família, seja no governo, seja autoridade eclesiásticas. Eu sei que diante da igreja, muitos pensam assim, mas a Escritura diz que todos somos iguais diante do Senhor. Isso é verdade? Óbvio que é. Todos aqui, sem exceção, somos iguais em valor diante de Deus. Toda a alma aqui. Não tem uma mais valiosa que a outra. Não é porque eu sou pastor que eu valho mais do que os irmãos, de forma alguma. Mas ainda que nós tenhamos o mesmo valor diante do Senhor, nós exercemos funções diferentes. O governo civil é assim. O policial ele está na rua para quê? Para oprimir aquele que faz mal, para punir aquele que faz mal. Tanto é que não é isso que acontece. Às vezes você está lá no seu carro e de repente você vê um giroflex aceso e um comando. Você sabe, o documento está pago, está em dia, mas não dá aquela tremidinha por dentro? Ai, Senhor, será que ai, meu Deus. Por quê? Porque aquilo ali, você sabe, é o símbolo de uma autoridade para quê? Para que o mal não se perpetue, para que não se apodreça as coisas. Como eu falei, nós não temos problema nenhum em conviver com os irmãos que são episcopais. Achamos que não é o modelo mais ideal. Com os congregacionais. Mas não há possibilidade de se ter comunhão, se aceitar e se levar numa boa pessoas que são anarquistas. Pessoas que não se sujeitam a nada, pessoas que não se sujeitam a ninguém, que dizem, eu sou o dono do meu próprio nariz, ninguém pode falar nada para mim. Os desigrejados são exatamente dessa forma. Desigrejado é nada mais, nada menos que um anarquista. Aquele que ele não quer se sujeitar a ninguém, meu irmão, porque se você não frequenta uma congregação, se não há regras a qual você deve se sujeitar, se submeter, se não há uma autoridade na igreja, nos pequenos grupos, líderes, ou diáconos, presbíteros, dependendo da igreja, se não há autoridade, você não precisa respeitar ninguém, você não precisa obedecer a nada. Se você não está ali infiltrado, se você não faz parte de uma comunidade, se você é um desigrejado, quem que você vai ter que obedecer? Ninguém. Muitos desigrejados, na verdade, não passam de rebeldes que querem viver à sua maneira e por conta disso eles dizem, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu preciso apenas da Bíblia. Daí você pergunta para essa criatura, mas quem conservou a Bíblia para você foi a igreja.
Eu não preciso de homem algum, mas quem traduziu a Escritura? Foram homens. Agora, se você acha que você não precisa de ninguém, vá lá nos pergaminhos. Vá lá nos originais, tenha todo o trabalho de traduzi-los. Para que então você possa dizer de boca cheia, eu não preciso de ninguém. Na igreja se pratica a disciplina em amor, por meio da liderança. E alguém que não faz parte de uma igreja, como essa pessoa pode ser disciplinada diante do seu erro? É impossível. Impossível. Na verdade, esse é um dos motivos que muitos não querem congregar. Medo de serem disciplinados. Só que, sem exceção, todos nós aqui, do mais velho na fé ao mais novo, todos nós precisamos de um freio moral, seja em relação à congregação e seja em relação ao mundo ao qual vivemos também. Isso é de suma importância. O segundo princípio, põe ele, por favor. Segundo, autoridade requer obediência. Olha o versículo 2, acompanha comigo, irmãos, por favor. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Os que se recusam a dar ouvidos à autoridade trarão sobre si mesmos condenação, maldição. Não é isso que a Escritura diz quando o Senhor assevera de que honre o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias? O que ele está dizendo é, se você não se sujeitar, a consequência imediata de ter longos dias é que esses dias serão diminuídos. Desonre pai e mãe. Fale com pai e mãe de qualquer jeito, não os respeite. E pode ter certeza, os seus dias na terra diminuirão e as coisas para você serão muito mais difíceis, independente de quem seja, pai e mãe. A Escritura não diz honre pai e mãe só se ele for crente, só se ele for alguém de uma boa índole, só se ele for alguém que te deu carinho a infância inteira. Não, não diz. A honra permanece sempre. Ageu, capítulo 1, versículo 6, olha o que vai dizer. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciai-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquetel furado. É aquela velha história, né? Você recebe, você põe no bolso, de repente o bolso estava furado e acabou. Essa era uma das maldições que Deus colocava sobre o povo quando o povo era insubmisso, quando o povo era rebelde, quando o povo não obedecia. É tão certo que a Escritura dá o exemplo da cidade de Ai. O povo batalha contra Jericó. Lembra a história de Jericó? As muralhas intransponíveis. Ninguém entrava naquela cidade, uma cidade fortificada. E então o povo de Deus vence aquela batalha literalmente no grito. No grito. Para que eles não pudessem se vangloriar. Você imagina eles contando para os netos. Oh, meu netinho, você não sabe como que a gente venceu aquela batalha. Como vocês pegaram a espada, enfrentaram, pularam o muro. Não, a gente gritou e Deus derrubou as muralhas. Ou seja, não tinha nada a ver com a gente. Foi Deus que nos deu vitória. E então, depois de eles vencerem Jericó, eles vão lutar com uma cidade bem pequenininha chamada Ai. Até o nome, né? Até dó, né? Ai, meu Deus, não dá nem graça de bater. E então eles vão ali lutar contra a cidade. Josué diz assim, gente, o povo é pouquinho, não precisa de todo mundo não, fica um pouco descansando aí, vão uma meia dúzia comigo. Eles vão, mas tomam um cacete e voltam com o rabinho entre as pernas. Daí você pergunta, por que eles perderam? Josué levou poucos soldados? A estratégia que eles usaram foi errada? Não. Sabe o que foi? A Escritura diz que havia pecado no meio do povo. E por conta do pecado, eles perderam uma batalha bem fácil. Muitas coisas que nos sobrevêm, de ruins, são consequências diretas de pecado, de erros, de coisas que nós sabíamos o caminho correto e mesmo assim optamos por fazer aquilo que é errado. Constantemente nós vemos isso na Escritura. A Bíblia fala sobre o exemplo de Miriam. Miriam é irmã de Moisés, ela se rebela contra o seu irmão, ao qual era o líder da igreja. Porque, eu me coloco no lugar dela também, não deve ser fácil. Você imagina, o seu irmão mais novo é o pastor da igreja? Ele é o chefe? Então, Miriam talvez tinha essa dificuldade que, irmão, você sabe as picuinhas que irmão tem? Você imagina, gente, Moisés de novo. Então, certa feita, ela, juntamente com Arão, outro irmão,
fica brava com Moisés, se rebela. E diz a Escritura que por conta de sua rebeldia contra Moisés, não era porque era irmão, era porque Deus o colocara naquela posição de liderança. Por conta de sua rebeldia, ela ficou leprosa. A lepra era um símbolo clássico de pecado. Por 7 dias. Durante esses 7 dias aos quais ela ficou leprosa, o povo também ficou sem avançar, porque o povo marchava, andava, caminhava. Então, por conta do pecado dela, diz a Escritura que durante 7 dias eles não avançaram. Será que às vezes nós deixamos de avançar na vida, não pode ser pelo mesmo motivo? É aquela rebeldia lá dentro do coração de não querer se sujeitar a ninguém. Principalmente quando aquele que está à frente, seja na igreja, seja no trabalho, nós nos achamos melhor. Onde já se viu? Eu sou mais inteligente que ele, eu estudei mais, eu sei mais que ele. Como pode ele estar liderando? E então nós não conseguimos perceber o mesmo coração de Miriam. E às vezes a nossa vida parece que nunca rompe, nunca avança. E os motivos podem ser os mesmos. 2 Pedro, põe ele por favor. Pedro vai dizer assim: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Mais uma vez, Pedro falando daqueles que se rebelam contra autoridades, que Deus ele sabe reservar sob castigo os injustos, os rebeldes, os arrogantes, porque via de regra essas coisas estão todas juntas. O cara é rebelde, o cara é injusto, o cara é arrogante. O arrogante ele não consegue ser submisso. Ele tem um sério problema com isso. Trazendo para a igreja, existem pastores que são ditadores? Vocês acham que existe ou não? É? Óbvio que existe. Pastores que são tiranos. Absurdo. Pastores que se escondem atrás daquela passagem que diz: não toqueis no ungido do Senhor. E eles usam então este versículo como se fosse um castelo forte de proteção para que eles possam pecar em paz e ninguém possa falar dele. Você acha que não? Uma vez eu ouvi numa conferência, o pastor dizia assim: porque uma vez o irmão chegou atrasado, eu fui e chamei a atenção dele. Só que depois eu cheguei atrasado. E o irmão veio falar comigo. E então eu disse assim a ele: querido, dos seus pecados cuido eu, dos meus cuida Deus. É um ditador, você não é? Cara, é inquestionável. Inquestionável. Então, existem esses pastores ditadores? Sim. Eles distorcem a Escritura para oprimir o povo, para subjugar o povo. Todavia, assim como existe também esses pastores que são ditadores, existem ovelhas que são extremamente rebeldes. Ovelhas que não querem se sujeitar a ninguém, que sempre se acham melhor de quem está ali à frente. A Escritura diz que nós devemos sim rejeitar o falso pastor. E então, elas, com base nessa premissa de rejeitar aquele que é falso, elas rejeitam a tudo. E chegam ao ponto de dizer que ninguém presta. Nenhum pastor presta. Eles distorcem a Escritura. A palavra de Deus diz que nós devemos confrontar aqueles que estão no erro. Então, eles pegam este versículo e levam para o extremo e confrontam a tudo. A Escritura diz que nós devemos julgar a todos, principalmente aqueles que estão no erro. Só que a ovelha rebelde, ela costuma fazer o quê? Ela pega esta parte de julgar, que deve ser feita, e vira uma pessoa extremamente crítica, a ponto de procurar pelo em ovo, que nunca consegue achar uma igreja decente. Sempre há algum problema. Uma vez eu falava para um irmão, muito exigente, mas aqui não faz isso, aqui não tem tal coisa. Irmão, você está procurando uma igreja perfeita. E eu aconselho você, o dia que você achar, não faça parte, porque você vai entrar e vai estragar a igreja, porque você não é perfeito. Abra uma para você então. Como eu disse, eu não estou dizendo que nós não podemos fazer críticas pontuais em respeito, em amor. Você pode, deve fazer isso. Se há alguma discordância, você tem total liberdade para falar comigo, líder de pequeno grupo, com qualquer um. Assim é ser igreja. Só que não podemos ser também extremamente críticos e ir para o outro extremo.
Nós pegamos o sola escritura, muitos reformados fazem isso. Esse é um dos lemas da reforma, sola escritura. Eles dizem sola escritura para corroborar com aquilo que eles já têm no coração, que é de não ser subserviente a ninguém. Eu não preciso obedecer a ninguém, eu não preciso me sujeitar a ninguém. Eles citam sola escritura, mas também esquecem de que Pedro dá o exemplo de que Sara chamava o seu próprio marido de Senhor. Imaginem se essa moda pega na igreja, as irmãs aí. Eu já rilhar os dentes já, né? Mas olha o exemplo de Sara. Olha o exemplo de sujeição. Se o falso pastor cita a escritura para distorcer e oprimir o povo, o falso crente cita a mesma escritura para desobedecer. Para desobedecer. Não são assim? Olha para você ver as feministas. Elas, às vezes, pegaram ranço de algum homem porque algum homem errou com ela. E acontece. Homens erram, ou vocês não sabiam disso. Erram bastante. Então, elas pegam o erro, talvez, de um pai que nunca deu atenção. Ou de um pai que ela nem sabe quem é. De um pai que talvez agrediu durante toda a infância. E elas pegam aquele referencial de homem para rejeitar toda e qualquer autoridade masculina, dizendo, ninguém presta. Essa semana, meu filho que cuida das redes sociais, né, colocou uns vídeos lá sobre a pregação de semana passada, pastorado feminino. E você sabe, né? Aquelas pregações vai para a internet. Eu já fico esperto já, né? Porque o povo fica louco. É quase que o bezerro de ouro mesmo, de muitas igrejas, a questão do pastorado feminino. E o argumento de muitos era o seguinte, na nossa igreja tem pastor porque os homens não assumem a posição. Pode ser verdade que os homens não assumem a posição? Claro que pode. Hoje em dia, em se tratando de igreja, o que tem de homem frouxo é um absurdo. Homens que não conseguem governar a sua própria casa. Homens onde os cachorros têm mais medo da mulher do que do homem. O homem fica lá várias vezes, vai Rex, vai para dentro, Rex. A mulher, Rex, vai, o cachorro já vai. Hoje em dia, para tristeza nossa, né? Eu acho que formou uma grande leva aí de homens bananas. Homens que até falam alto, mas não são firmes, diferentemente de Moisés. A escritura diz que Moisés era manso. Não ficava se bravejando, não. Manso. Mas quando ele falava, ele cumpria aquilo que ele falava. Então, elas argumentam da seguinte forma, olha, nós temos pastoras porque os homens não assumem a posição. Mas, por que não fazer o correto, então? Por que não ensinar os homens que eles estão errando e para que eles possam voltar para o caminho correto e assumir a posição deles como líder, seja na casa ou seja na igreja? Mas elas não querem fazer isso, sabe por quê? Elas têm um coração rebelde. Então, essa é a oportunidade para elas externarem tudo aquilo que já está dentro de seus próprios corações. A atitude de muitos cristãos não é inspirada no sola escritura, a atitude de muitos cristãos é inspirada no movimento esquerdista. E, é claro, deve haver respeito. Não apenas das pessoas para com o pastor, do pastor para com a igreja, com todos. Mas as autoridades nós devemos respeitar, devemos nos sujeitar. E eu louvo a Deus, né? Aqui os irmãos, eu acho que a maioria. E eu sou novo. Acho que eu estou na média, né? 36 anos, mas eu sou novo. Os irmãos aqui, a maioria, tudo me chama de Senhor. Maioria. Eu não estou dizendo que tem que chamar, não há problema nenhum chamar, não faço questão disso. Mas chamam por causa do respeito mesmo, né? Por conta que acreditam que a Escritura diz que nós devemos honrar e respeitar, e por conta disso eu vejo que os irmãos realmente são submissos. O problema é que tem muitos pastores que eles amam tanto a questão do título, que eles não aceitam de forma nenhuma serem chamados pelo nome. Onde já se viu? Eu já vi pastores que quando você chama pelo nome, ele não responde. Onde? O quê? Rafael, não tem nenhum Rafael aqui não. Olha, uma vez eu estava no quartel e um amigo meu falou que ele estava tendo uma confraternização lá do setor dele e o coronel era comandante lá do setor e eles estão lá, né, fora do quartel, paisana, né, roupa civil,
E esse soldado chegou lá no coronel e disse: "Ô coronel, estamos aqui, né, fora do quartel, uma confraternização. Acho que não tem problema nenhum chamar o senhor pelo nome, tem?" O coronel falou: "Não, o que é isso? Pode chamar até pelo apelido." "É mesmo? E qual que é o apelido do senhor?" "Coronel. Pode chamar pelo meu apelido. Pode me chamar." Tem pessoas que não aceitam mais de forma nenhuma. Agora, se em relação à igreja, há muitos que arrogam para si os títulos de apóstolo. Hoje em dia você sabe que a hierarquia está subindo, né? Tem apóstolo, tem pai apóstolo, patriarca. E parece que o que era patriarca foi ungido rei. Preciso confirmar certinho lá. Eu li em alguns sites isso daí. Eu não vou falar que é o René Terra Nova, senão você vai pesquisar no Google lá, né? Então, enquanto muitos arrogam esse título para si, o que nós fazemos? Nós não aceitaremos nem mesmo sermos chamados de presbítero ou pastor, o que é um título de designação bíblica, né? São termos intercambiáveis, presbítero e pastor ali, a mesma função, ou até mesmo bispo, não há problema nenhum em relação a isso. Como eu disse, algumas pessoas, elas pegam Mateus 23 e dizem assim: "A ninguém chameis mestre", para dizer, não, aqui é todo mundo irmão. Como eu falei, todos somos irmãos, com certeza. Só que se esquecem de outros exemplos, onde Sara, como eu citei, chamava o seu marido de Senhor. E nós vemos o respeito de irmãos para com aquele que era líder da igreja. Agora, como que nós conseguimos conciliar essas coisas? Já estou encerrando. Como que nós conseguimos conciliar essas coisas? Mateus 23, ele não está proibindo, de forma alguma, as designações de pastor, presbítero ou afins. Porque Paulo, constantemente, ele se apresenta para os irmãos, sabe como? Paulo, apóstolo. Lê as epístolas para você ver. A maioria delas, acho que com exceção de Filipenses e mais uma ou duas, Paulo se apresenta assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Paulo, ele mesmo diz qual era o título dele. Paulo, ele chega diante dos coríntios e defende o seu apostolado. Paulo começa a discussão dizendo assim: vocês se dizem apóstolos? Eu sou muito mais. Então ele começa a dizer o currículo dele. Ele começa a mostrar: eu sou um apóstolo de verdade. 1 Coríntios, eu coloquei, põe ele, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, olha o que Paulo vai dizer. Porque, ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois, pelo Evangelho, eu mesmo vos gerei em Cristo. Ele era apóstolo, e ele está dizendo aqui: olha, eu sou um pai espiritual para vocês, porque a igreja foi gerada por conta do meu trabalho. Ele diz a mesma coisa de Timóteo. Timóteo, para mim, é como se fosse um filho na fé. Ele defende a sua autoridade apostólica. Nós vemos a Escritura, Lucas, chamando Teófilo de excelentíssimo. Olha o respeito por conta, né, do título que a pessoa tinha. Paulo chama Festo de excelentíssimo. Qual o problema? Né? Então, essas pessoas que dizem, todo mundo igual. Na verdade, ela quer uma brechinha ali para ser um anarquista, para fazer o que ela quer. O que a Escritura condena são líderes que amam títulos e pessoas que amam idolatrar esses homens que têm títulos. Ora, isso aí é execrável diante do Senhor. Pessoas que amam os títulos. Agora, Mateus 23, ele serve para lembrar o líder de que a sua posição de liderança é nada mais, nada menos do que uma posição para servir melhor as pessoas. Porque essa é a função do líder. Não foi isso que Jesus nos ensinou? A quem mais é dado, mais é cobrado, e nós estamos aqui para servir. Essa é a grande função. E em contrapartida, 1 Pedro, quando diz que Sara chamava Abraão de Senhor, é para mostrar que as ovelhas também precisam aprender a se submeter e a se sujeitar àqueles homens ao qual Deus tem levantado em suas igrejas. Só que eu sei que você pode pensar assim: pastor, mas os homens são falhos. Isso é verdade? Claro que é, óbvio que é verdade. A Escritura cita vários exemplos de homens que erraram e erraram de forma absurda. Olha o exemplo de Moisés. Você imagina o seguinte: eu sou solteiro, sou ilustração, tá? Então, muito bem casado. Eu sou solteiro lá e tá aqui, né? Daí então um dia você vê o pastor da igreja que é solteiro chegar aqui com a mulher alta, com um saltão desse tamanho. Você olha assim, umas tatuajonas, tô louca. E pastor, de onde que é essa irmã aí? Essa irmã aqui é a MC Carol. Pastor, mas não é nem crente? Não, conheci ela aí na vida.
que você ia fazer, mano? Vocês fugiam daqui, não fugiam? Você sabia que Moisés uma vez casou com a mulher do mundo? O povo ficou louco da vida com ele. Como assim? Onde já se viu? O povo ficou bravo. E com razão. A Escritura diz a respeito de Noé. Noé também era líder lá, gente. Noé não só bebeu, mas se embriagou tanto que dormiu pelado. Imagina a cena. Não imagina, não é melhor. Mas olha a situação. Melhor não imaginar, né? O cara bebe e faz uma baixaria dessa. Então, eu estou dizendo que isso daqui é uma carta branca para que os líderes possam errar? De forma alguma. Mas às vezes o erro da autoridade é um teste para ver como está o nosso coração em relação à submissão. O que a gente faz diante de um erro desse? Sai contando para todo mundo? Megafone? Nossa, você não sabe o que aconteceu na igreja. Senta aí, a fofoca gospel para você aqui agora. Lembra o exemplo de Noé? Noé bebe. E então, seus 3 filhos ficam sabendo. Diz a Escritura que Cão, olha o nome do filho também, né? Cão, tem que ser do cão. Ele vê o pai bêbado, embriagado, e sai contando para todo mundo. Fala, gente do céu, vocês não sabem o que o velho aprontou. Essa velhinha se superou e sai contando para os outros a respeito do erro do pai. Claro que o pai dele estava errado. Todavia, Sem e Jafé, eles pegam um lençol, um manto, um pano, e eles vão de costas para o pai, para não ver a nudez do pai, cobrem o pai. Depois, então, Noé acorda, descobre a burrada que fez e pergunta o que tinha acontecido. E ele descobre o que esses 2 filhos fizeram e descobre o que Cão fez. Diz a Escritura que mesmo ele estando errado, ele amaldiçoa Cão e diz, você vai ser servo dos servos dos seus irmãos. E mesmo aquele homem tendo errado, Deus pune o filho dele por expor aqueles erros. Oh, sério isso? Muito sério. É claro que Deus depois resolveu o problema dele com Noé. Não estou dizendo que o líder ficou impune. Claro que não. Mas ele resolveu o problema depois. Eu coloquei 1 Pedro ali, põe por favor. Tem ali? 2 Pedro? Pense bem. Você como pai, eu não preciso ser profeta para saber que você já errou com seu filho. Quem é pai aqui já errou com o filho? Já, né? Todo mundo já errou, né? O que você faz quando você erra com seu filho? Se o filho outro dia falar para você, você não tem mais autoridade sobre minha vida, você errou. Acabou. É isso que acontece? Você perde toda a autoridade? Ou não? Não. Você pede perdão e se esforça para continuar fazendo o que é correto, mas a autoridade permanece. Agora, você reparou que em relação às vezes ao erro do pastor, as ovelhas são extremamente exigentes? Elas querem um pastor, meu irmão, perfeito, que não erra em absolutamente nada. Só que elas se esquecem que para elas exigirem um pastor perfeito, ora, precisam ser ovelhas perfeitas também. E não são. 1 Pedro 2 vai dizer assim, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ou seja, sejam submissos ao seu Senhor, ao patrão, mas também aquele patrão carne de pescoço que é ímpio. Ele mandou fazer algo que não vai contra a palavra de Deus, submeta-se, sujeite-se, obedeça-o, é isso que a Escritura diz, e nada mais define um cristão do que uma obediência humilde, mesmo quando ele é contrariado. É tão certo que Paulo, certa vez ele fica bravo, ele estava sendo julgado, e julgado de forma injusta. Então olha o que acontece. Você imagina Paulo xingando alguém? A Escritura diz que Paulo xingou, quebrou o pau. Começaram a julgar Paulo de forma injusta, então ele xinga o homem, o seu, olha o palavrão de Paulo, seu branquelo. Exatamente, foi isso que Paulo falou, né? Paulo é um gentleman até para xingar, né? A expressão é a parede branqueada que ele usa. Quando ele vai xingar alguém, xinga disso, né? Branquelo. E então, as pessoas dizem para ele, você sabe com quem você está falando, Paulo? Põe ele, por favor. E olha o que vai dizer Atos 23:5. Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. A hora que Paulo descobre que era uma autoridade a qual ele tinha xingado, gente, desculpa, eu não estou dizendo que nós não podemos falar verdades quando autoridades erram, seja presidente, governador, qualquer um.
A diferença é que uma coisa é você xingar a pessoa por xingar, por conta de um defeito físico, moral ou alguma coisa assim. Agora, é necessário que nós venhamos a protestar também como... A gente vai aceitar tudo que o governador Dória impõe aí? A gente vai ficar louco, né? Não dá. Tá lá o Lula roubando todo mundo. Ele está, sim senhor, sim senhor. Não, nós temos que protestar por conta disso. Só que da forma correta e sendo justo. Paulo, quando ele viu que ele xingou apenas por xingar, e era uma autoridade, na hora ele se desculpa. A frase que muitos usam é o seguinte: olha, o que importa é obedecer a Deus. E eles usam isso aí para dizer que eles não precisam obedecer a ninguém, sendo que isso é um absurdo. E terceiro, para encerrar, põe ali, por favor. Terceiro, autoridade para repreensão que gera temor. E repare, muitos, eles adoram aquele Jesus Cristo que vira a mesa dos cambistas. Dizem assim, tá vendo? É assim que a gente tem que fazer. Ah! Mas eles se esquecem também daquele Jesus que foi submisso aos seus pais. E daquele Jesus que soube ir mudo ao matadouro. O terceiro, que nós temos autoridade para repreensão que gera temor. Percebeu que aqui Paulo diz assim, olha, não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Espada por conta do tempo em que foi escrita. Hoje seria mais ou menos o seguinte, em se falando de governo civil, poderíamos parafrasear o versículo assim de forma, não é sem motivo que o policial traz a ponto 40. Para quê? Para julgar. A autoridade é Deus julgando através daquelas pessoas ali. Porque, convenhamos, se não há limites numa igreja e numa sociedade, a anarquia impera. Crie seus filhos sem limites. E você verá o monstro que você vai criar. Crie. Nunca diga não. Porque os psicólogos dizem assim, não diga muitos não, seus filhos, porque ele vai crescer. Ai, meu Deus do céu, crescer uma criança muito negativa. Gente, tem 10 mandamentos, 8 começa com não, e você não pode falar não pro seu bebezinho. Não pode. Porque ficar triste, tadinho dele, né? Tadinho de você. Tadinho de nós. Tadinho da sociedade. Que vai ter que depois interagir com esse monstrinho que você está criando aí. Então a Escritura diz que nós devemos impor limites, e assim na família, e assim na igreja. E se você acha que isso é mentira, é só você olhar para o nosso país. Por que no Brasil o crime compensa? Impunidade? Não há punição, e por não haver punição, meu irmão, ninguém tem medo de nada. Eu li essa semana, os juízes lá da nossa Suprema Corte, que pela misericórdia, eles agora vão devolver os bens que estavam bloqueados do Lula. Ele rouba a gente, faz uma poupança, e agora eles liberam o dinheiro que ele roubou nosso. Devia liberar para devolver para a gente, então, pelo menos. Mas não. O que impedirá a desgraça de nossas famílias, na nossa sociedade, chama-se um freio moral. E esse freio moral, para encerrar, ele vem através da autoridade a qual Deus institui. Nós cremos aqui também que o pastor se submete. Sim, óbvio, como eu falei. Eu tenho presbitério ao qual eu me submeto. Eu não posso fazer aqui o que eu quero, eu não faço o que eu quero. As decisões maiores da igreja, eu nunca tomo decisão sozinho. Sempre consulto, né? Líderes de pequeno grupo, irmãos mais antigos, porque o pastor também é sujeito à autoridade. Todavia, a autoridade na igreja, ela serve para disciplinar quando necessário for, para desligar quando necessário for. Eu falei para os irmãos, né? Puxa, é uma experiência terrível. Até agora tivemos que fazer isso só uma vez, né? Desligar compulsoriamente uma pessoa. Oh, mas foi muito difícil. E você acha que eu tomei essa decisão sozinha? É ruim, hein? Porque a Escritura é clara em Mateus, lembra? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Fulano está no erro? Conversa. Não ouviu? Chama 2 ou 3 testemunhas, vai e conversa. Ainda assim a pessoa permaneceu irredutível, leva-o à igreja. Permaneceu irredutível, considera-o como gentil e publicano, ou seja, não é nem povo de Deus mais, coloque-o para fora. E a Escritura diz que aquilo que nós ligarmos na terra também terá sido ligado no céu. Então saiba disso. A autoridade é para o nosso bem. Se você faz o que é correto, Paulo diz, não há por que temer. E quando há falta de autoridade, a desgraça é que impera. Olha os lares, onde homens não assumem as suas posições. Já vi inúmeras pesquisas dizendo que filhos que não têm uma liderança masculina no lar são mais propensos a tirarem notas baixas na escola, a se envolverem com drogas, a irem para que criminalidade. Porque
o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento dos nossos filhos, o nosso como cristão no corpo de Cristo, está atrelado ao respeito às autoridades. Portanto, tome cuidado com pessoas que vivem falando mal de autoridade. Fique com o pé atrás com pessoas que não conseguem tratar bem nem os pais. É o que eu falo para os meus filhos sempre, né? Encerrando mesmo. Eu falo para eles, olha, quando vocês forem, quando chegar para vocês a hora de casar, uma dica super valiosa que o pai dá para vocês é: olhe, analise como a futura esposa trata os pais. Repare como eles tratam os pais na igreja, como ela trata os pais em casa. Porque se essa moça não consegue se sujeitar aos pais que colocaram ela no mundo, não vai se sujeitar a vocês. Não vai. Você precisa olhar para essas coisas. E da mesma forma em relação à igreja. Se o seu pastor, a sua liderança é submisso à palavra de Deus, vocês também, como ovelhas, devem se sujeitar à liderança, porque são homens que Deus tem colocado para governar a sua igreja. Amém, meus irmãos?